Que tal conhecer mais sobre a ciência no Brasil? Eu sou o Rubinho, astrofísico. Se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. E aí, como que vocês estão? Eu tô bem, apesar do frio. Hoje eu quero continuar uma playlist que eu já inaugurei com um vídeo bem bacana, que é a hashtag AstronoBR. Essa é uma série de vídeos que a gente tá fazendo em parceria com a SAB e eu peço para vocês acompanhar essa hashtag porque é bem legal, no Twitter tá bombando, estamos fazendo bastante coisas com ela. A ideia dessa série de vídeos é entrevistarmos grandes astrônomos brasileiros e membros da Sociedade Astronômica Brasileira. A gente fez um vídeo há pouco tempo atrás da Thaisa, dá uma conferida lá e aprenda mais sobre buracos negros supermassivos. Aí vocês vão falar, e hoje? Hoje vamos falar um pouco sobre um cara que trabalhou com o satélite Corot e também vai explicar bastante pra gente sobre astrobiologia. Confere que o vídeo tá imperdível. Bora lá! Vocês já ouviram falar do Observatório Pico dos Dias? A gente já fez uma série de vídeos, já fizemos lives mostrando lá, a gente gosta muito desse observatório. Pois hoje vamos conversar com alguém que esteve presente na sua construção, participou da localização, da procura por uma localização ideal para esse observatório. Eu vou deixar ele contar um pouco sobre o seu próprio currículo. Seja bem-vindo aos AstroTubers, professor doutor Janot Pacheco. Olá a todos. Meu nome é Eduardo Janot Pacheco, eu sou professor do IAG da USP. Vou dar um depoimento para vocês aqui rapidamente sobre a minha trajetória na astronomia, né? Tudo começou, eu era estudante de engenharia, na verdade, engenharia elétrica e depois engenharia nuclear, o que me proporcionou estudar muita física também, né? Mesmo sem ter feito o curso de física. E tudo começou, eu era estudante de engenharia e eu sempre gostei de astronomia. Aliás, antes da engenharia mesmo, lá pelos 17 anos, eu e uns colegas de Belo Horizonte que gostavam muito de astronomia, desde criança, todos nós. Alguns deles hoje, aliás, são astrônomos profissionais, né? E aí fundamos uma sociedade de amadores, estudantes amadores em Belo Horizonte, onde eu morava, e começamos logo a dar palestras de divulgação, né, para grande público. Havia auditórios que eram livres, né, não cobravam, e nós começamos desde cedo, então, a divulgar astronomia, e essas palestras tinham uma grande audiência, apesar de a gente ser um bando de garotos ainda, né? E nessa época, começou no Brasil a procura de sítio para o Observatório Astronômico Astrofísico, né, que hoje é o LNA, procura do lugar, no melhor morro, né, melhores condições astronômicas e meteorológicas, para se instalar o que seria o grande observatório brasileiro, que hoje é pequeno, né? Claro, no mundo. Mas então, isso começou, e daí, então foi lá por volta de 60 alguma coisa, 65, 66, e aí o Luiz Muniz Barreto, que era diretor do Observatório Nacional, era o encarregado, então, dessa campanha de escolha de sítio, como chamávamos, né? E nos contratou com bolsas de C, a mim, mais um ou outro, uns dois, para trabalharmos na escolha, né? No campo, quer dizer, fazer observações com um certo instrumento que tinha para estimar a qualidade da imagem, observações meteorológicas e tal. A gente passava revezando-nos, né? Esse pessoal dessa Sociedade Astronômica, de Estudos Astronômicos lá de Belo Horizonte, nós então começamos a trabalhar na escolha de sítio, né? Para o observatório astronômico. E daí tudo começou assim. Depois eu sempre gostei, porque meu avô gostava muito de astronomia, acho que deve ter me influenciado, né? E eu, apesar de ter começado o curso de engenharia, eu sempre gostei muito de astronomia. Então, quando eu terminei o curso, depois desse trabalho então de escolha de sítio, né, nos morros próximos a Belo Horizonte, eu me formei em engenharia nuclear, fui trabalhar no reator da UFMG, e aí depois de um ano, o Silvio Ferraz Mello, voltando da França com doutorado, primeiro doutor voltado da França, abriram para ele um departamento de astronomia no ITA, e daí ele abriu uma pós-graduação, né? Ele e outros professores de lá e tal, começou uma pós-graduação em astronomia, e eu imediatamente abandonei a minha engenharia nuclear, que eu gostava também, né? Era muito física, e aí fui fazer mestrado, né? Ganhando metade do meu salário lá na UFMG, lá, né? E com a bolsa do CNPq. E começou por aí. Fiz mestrado no ITA, né, defendi lá em 1974. Depois, como não havia condições no Brasil, eu acabei indo para a França, fiz doutorado lá em Astrofísica e Ciências Espaciais, na Universidade de Paris 7. A vida começou assim e eu voltei, sempre fiz pesquisa em astrofísica, né? Mesmo antes de viajar, eu tinha sido contratado pelo IAG como engenheiro, né?
não havia ainda. O IAG não era um instituto normal, era meio à parte na Universidade de São Paulo, depois passou a ser um instituto de completo, né, concurso, etc. Na minha época ainda era um instituto meio à parte. Muito bem, aí depois que voltei da França, fui trabalhar no IAG, né, como pesquisador e fiz astrofísica estelar a vida toda, passando por várias especialidades, né, inicialmente fontes binárias de raio-x, que foi o tema da minha tese, depois eu fui fazer asterosismologia, né, que é estudar a sismologia das estrelas e a estrutura interna via dados sismológicos. Depois eu promovi que o Brasil participasse do satélite Corot. Muito bem, então essa história, e depois eu acabei caindo por causa do Corot estudando exoplanetas e astrobiologia. O professor Janot trabalhou ativamente no satélite Corot, como eu já disse no começo do vídeo. O satélite Corot foi um dos primeiros satélites em que o Brasil participou desde a sua construção até o desenrolar da história toda. O satélite Corot estudou estrelas pulsantes e também procurou por exoplanetas. Mas eu não vou ficar aqui explicando, porque a gente tem um especialista. Professor Janot, o que foi o Corot? Corot, né, como o nome do pintor francês, impressionista. Esse satélite, esse Corot significa Convection, Rotation and Planetary Transits. Quer dizer, é um satélite mais para pequeno do que para médio, meio médio, custou 300 milhões de euros, patrocinado pela Agência Espacial Francesa, com colaboração ativa dos belgas, de holandeses, de italianos, né, e espanhóis. E o Brasil participou. O Brasil não podia participar, participou com ciência, né? Nós já tínhamos uma astrofísica de peso, né, para poder trabalhar com os dados do satélite. A característica principal do satélite é que ele tinha uma precisão muito alta em fotométrica, né, que é o necessário para poder fazer a análise sismológica. Eu conhecia a PI do satélite, que é uma cientista francesa, Annie Bagram, grande cientista, e que eu conhecia por causa da minha doutorado na França, Paris. E daí a gente se engajou principalmente com trabalho de software de engenharia, né, trabalho científico preparatório antes do lançamento, inclusive observamos muitas estrelas para o catálogo do Corot, observamos no Chile e no Brasil, no LNA. Depois a gente tinha o trabalho de software, então, dos 3 engenheiros brasileiros, 2 dos quais fizeram até doutorado com o satélite, né, lá na França, e o terceiro, que era mais sênior, participou mais ativamente no modelo completo do satélite, né. E os treinos saíram muito bem, eu ouvi aplausos de pé, né, para um deles, pela performance de controle de jitter do satélite, que é a vibração que o satélite tem, né, naturalmente, que atrapalha completamente as observações. E outra parte importante foi que o Brasil comprou, né, o INPE financiou isso, com $1 milhão para comprar uma estação de rastreamento do satélite, que foi instalada em Alcântara, no Maranhão. Então, o Corot tinha uma estação na Espanha, e a outra aqui no Brasil. Isso foi muito importante também na colaboração, e o Brasil deu um salto para frente importante, foi o primeiro satélite científico do qual o Brasil participou completamente desde o início, e tendo todos os direitos como os outros parceiros europeus. A parte de software foi muito importante, por quê? Porque, primeiro, os engenheiros se treinaram e aprenderam técnicas de software de alto valor agregado, de alta confiabilidade. O satélite não pode estragar, não é? Esse software de alta confiabilidade, eles se reparam quando tem conforme o defeito, né? Então, eles aprenderam muito disso, aprenderam coisas do espacial que nunca tinham, no Brasil não tinha experiência disso, nem o INPE, né? E depois voltaram, isso que é importante, voltaram e houve uma aplicação tecnológica, né, importantíssima, com o know-how aprendido com o Corot, que foi no Instituto de Maior Tecnologia, eu orientando e ajudando. Fizemos um acordo lá na França ainda com a equipe do satélite para que na Mauá, né, no EMT, fosse instalado um centro de software espacial. Na volta, eu ajudei um pouco, né, o engenheiro lá, que era o mais sênior, pediu dinheiro à FAPESP, a FAPESP deu um grande auxílio, ele instalou um laboratório de software espacial no IMT, que era o primeiro laboratório desse tipo no Brasil, né? Então isso, e até hoje, depois foi se expandindo, e hoje é um grande laboratório de tecnologia espacial. O Corot teve alguns defeitos, etc., e acabou sendo desativado em 2013, né? E logo em seguida, algumas pessoas do Corot e outros que não participavam, lançaram a ideia de um novo satélite grande, esse grande, né, de 1 bilhão e 200
milhões de euros, que é o satélite Plato, né? E o satélite Plato, então, esse PL de Planetary Transits, né, e o T de Planetary Transits, né, e Oscillation of Stars, o O é Oscillation of Stars, né. Então, um grande satélite que vai ter uma área, um telescópio, é uma 24 telescópios de 12 centímetros, mas que faz uma área coletora muito grande, mais de um metro e tanto de área coletora, né. Então, esse satélite vai estudar, sobretudo, terras e superterras, estrelas tipo solar, vai procurar gêmeas da Terra, essencialmente, e mais muitas outras coisas que, evidentemente, os dados vão fornecer em termos de astrofísica, né? Então, em resumo, o satélite Corot procura vida alienígena e ele toca numa área da astronomia bem interessante que todo mundo gosta, a astrobiologia. Mas o que é a astrobiologia? De onde ela surgiu aqui no Brasil? E você sabia que tem uma sociedade de astrobiologia brasileira? Por favor, Janot, conta mais sobre essa história pra gente. Finalmente, que é digamos, o assunto em que eu trabalho também hoje em dia, por culpa do Corot. O que aconteceu? O Corot, então, observava estrelas, né, e descobria planetas pelo sistema de eclipses, né? Aí o que acontece? O que acontece é que, o que é um planeta, um exoplaneta? A gente descobriu a partir dos anos 90 e poucos, que praticamente todas as estrelas têm planetas, né? Aliás, não era de se esperar, né? Uma grande nuvem de gás e poeira interestelar começa a se condensar por alguma perturbação e girar, ela vai criar, né, no centro ou duas grandes massas, que serão as estrelas, futuras estrelas, e na periferia há também concentrações menores, né, que vão formar os planetas na periferia dessa nuvem. Então, é lógico, fisicamente falando, que qualquer estrela se forma, provavelmente vão se formar planetas em volta dela, né? Não é só uma estrela como o Sol. Então, a gente começou a descobrir planetas, exoplanetas, que a gente chama exo, é do grego exterior, né? Planetas girando em torno das outras estrelas, como era de se esperar. E o que aconteceu? Um pequeno satélite canadense chamado VOS começou, depois o Corot, em seguida o Kepler da NASA, que era muito maior, então fez muito mais descoberta do que o Corot. O Corot tinha um espelho de apenas 27 centímetros, para vocês terem uma ideia, então era um pequeno telescópio. O Kepler, já com um espelho da ordem de 1 metro, descobriu muito mais coisas do que o Corot, né? Descobriu alguns milhares de exoplanetas e outros tantos candidatos, observando uma pequena região do céu apenas, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente extrapola o número de planetas descobertos pelo Kepler, sobretudo, na pequena região do céu, na constelação do Cisne, onde ele observou, extrapola para o resto da galáxia, da Via Láctea, a gente chega a números espantosos, né, sobre a quantidade de planetas que existem. Em particular, há muito mais planetas pequenos e rochosos, como Terra, Vênus e Marte, né, do que planetas gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Isso é muito interessante para a astrobiologia, né? Porque o que é um planeta? Um planeta é um lugar onde, se houver atmosfera, a atmosfera protege a superfície, né, e eventual vida que tem na superfície. No vácuo interestelar, onde tem as radiações e tem vácuo, é muito difícil pensar em vida, né, sobretudo vida superior. Mas, num planeta protegido por sua atmosfera, esse é o lugar ideal para que a vida possa se desenvolver, como aconteceu na Terra, né? Mas, enfim, importante então essa história, porque com os dados do Kepler, eu ia dizendo, e o número de planetas do tipo terrestre ou superterras que a gente descobriu, rochosos, né? Porque a gente acha que tem que ter uma superfície rochosa para que a vida possa desenvolver. Dentro do mar, você pode até... A vida parece ter começado no fundo do mar, na Terra, mas para que haja uma elaboração, um ser superior, não é? Mais complexo, a gente acha que tem que sair do mar e subir para a Terra, né, para desenvolver, sobretudo, as capacidades cerebrais. Então, imagine vocês, os dados do Kepler, extrapolados para a Via Láctea, mostram que deve haver cerca de 30 bilhões, várias dezenas de bilhões de planetas parecidos com a Terra, na zona habitável de suas estrelas. Então, a quantidade de candidatos, de locais possíveis para que haja vida, é gigantesco, né? Então, evidentemente que isso aí é um argumento estatístico muito forte a favor da vida, de existência de vida extraterrestre. Não digo que vai ser gente igual a gente, não digo que vai ser gente inteligente, né? Quer dizer, pelo menos a existência de vida extraterrestre. Não há nenhuma razão científica para que a vida só tenha se desenvolvido aqui na Terra. De maneira, então, que eu trabalhando no Corot com exoplanetas, de repente eu me vi meio forçado, naturalmente,
a fazer alguma coisa em astrobiologia. Me interessei por astrobiologia. A astrobiologia é uma área extremamente interessante, multidisciplinar, né? E a astronomia já tem algo de multidisciplinar, né? Precisa de toda a física praticamente, né? Mas a astrobiologia precisa de colaboração de astrônomos, de biólogos, de geofísicos, né? Geólogos, tal, etc. Todas essas especialidades mais ou menos exatas são necessárias para fazer um estudo completo em astrobiologia. A astrobiologia é essencialmente multidisciplinar, né? E daí, então, surgiu, depois de algum tempo, como é algo muito atraente, né? No mundo já tem dezenas de milhares de pessoas que trabalham com astrobiologia, cientistas, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos tem associações fortes disso. A NASA tem o NASA Institute of Astrobiology, né? O NAI, a NASA Astrobiology Institute. A Europa tem algumas coisas semelhantes, tem duas grandes associações de cientistas que fazem astrobiologia e o mundo todo. E o Brasil não podia ficar para trás, né? Então, lá por 2015, a gente fez o primeiro congresso no Rio de Janeiro sobre de astrobiologia, né? Patrocinado pelo INPE inicialmente, e a gente participou, a USP e o FRJ, etc. E depois, em 2017, nós resolvemos fundar a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. E essa SB Astrobio existe, então, desde 2017. Eu fui o primeiro presidente, esse ano saio, ainda bem, né? Saio da presidência, deixamos os mais jovens. E aí, o que a gente fez nesse tempo? Promovemos congressos, convidamos gente de fora, enquanto foi presencial, ótimo, a gente trouxe os pesquisadores de fora, a nossa reunião anual. Fizemos no molde mais ou menos da SAB, né, a Sociedade Astronômica Brasileira, e agora temos feito reuniões remotas, né, só. Esse ano vai ter de novo, em novembro, uma reunião remota, mas com a participação de grandes nomes estrangeiros que dão grandes palestras magnas, né, e a colaboração, quer dizer, dos pesquisadores brasileiros, participação, com palestras mais curtas. E agora, então, registramos em cartório essa sociedade e estamos entrando num processo de comunicar aos CNPq e CAPES a existência. E na CAPES nós já estamos planejando fazer uma pós-graduação multidisciplinar. Já existem em algumas áreas de pesquisa, né? Por exemplo, em química, essas pós-graduações multidisciplinares. Então, o aluno por exemplo, um biólogo pode ter um mestrado em astrobiologia, fazendo cadeiras essencialmente de biologia e mais algumas subsidiárias de astronomia, né? E Janu, quais são os seus planos para o futuro? Quais são suas estimativas para os próximos anos? O que você acha que vai ter de interessante? Vamos falar um pouco do futuro, né? O que o futuro nos reserva? Bom, vocês veem que a astronomia é uma ciência, uma área de pesquisa científica muito cotada, né? A quantidade de investimentos, né, em instrumentação, que a astronomia é uma ciência essencialmente experimental, né? No futuro nos reserva, como esse do satélite Plato, né? Como outros satélites já estão planejados e o novo telescópio espacial, né, o James Webb Space Telescope, né? Tudo isso mostra esse interesse, né? E nós vamos ter, então, em breve, por exemplo, o James Webb e os telescópios gigantes, né, que são, pela ordem de tamanho, o GMT, o Great Magellan Telescope, no qual o Brasil tem participação com 4%, né, financiado pela FAPESP. Os astrônomos paulistas vão ter esse acesso de 4% do tempo. Depois, em seguida, vem o TMT, o 30 Meter Telescope, que é o GMT tem um telescópio de 24 metros. O TMT, o próximo 30 Meter Telescope, que está um pouco mal das pernas por razões financeiras, o GMT também por questões financeiras. Esse TMT tem 30 metros, como o nome indica, 30 metros de espelho. E o maior de todos é o telescópio do ESO, né? O ELT, Extremely Large Telescope, que vai ter um espelho de 40 metros. Como o que importa não é o diâmetro, mas é a área, o LT, por exemplo, vai ter várias vezes a potência do GMT, que é o menorzinho, né? O Brasil está participando em 2 instrumentos do ELT, do europeu, né? Do grande, do maior de todos. Instrumentos espectroscópicos, né? de pesquisa, que o Brasil vai participar da construção. E, portanto, vamos ter um pouco de tempo, né, por causa dessa participação na construção dos espectrógrafos, sem os quais o telescópio é só uma bacia coletora de fótons, né? Mas então isso me remete, em termos de futuro, o fato de que o ESO, que é essa instalação europeia do Hemisfério Sul, instalada no Chile, no deserto do Atacama, né, dos melhores céus do mundo, tem lá uma dúzia de telescópios e é de longe a instituição mais poderosa, mais eficiente,
produtiva de ciência do mundo, né? Então o Brasil já tentou, no começo da década de 10, né? 2010, entrar no ESO, tivemos aprovação no Congresso do acordo Brasil-ESO para ingresso, e falta o dono do cofre, né, que tem a chave do cofre, que é a presidente da República, assinar esse acordo. Professor Janot, eu agradeço demais sua participação, foi muito legal, eu acho que eu aprendi muito com toda essa história. E se alguém quiser falar com você para tirar alguma dúvida, tem como? Quem quiser falar comigo, será um prazer, né, conversar com vocês. E meu e-mail é eduardo.janotti, com t, @iag.usp.br. Boa sorte para todo mundo e viva a astronomia! E vocês gostaram do vídeo, aprenderam bastante, conheceram Janot, viu que tem astronomia na BR? Aproveita que você está curtindo aqui o canal, dá um like, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha com a família, compartilha com amigos. Eu queria que mais gente se inscrevesse no canal, porque a gente sabe que das pessoas que assistem ao nosso canal, só 30% são inscritas. Então, eu acredito que você que está assistindo nosso canal aí, está passeando toda hora, vê o nosso vídeo, talvez você não seja inscrito e você acha que é inscrito. Dá uma conferida lá. Ou o YouTube tirou a sua inscrição, isso pode acontecer. A gente também tem recebido reclamações de pessoas que não estão recebendo notificações do vídeo. Então, confere lá para ver se o sininho está apertado, se não, aperta lá, por favor, ajuda a gente a apoiar o canal. O AstroTubers é feito para astrônomos profissionais e para a gente continuar com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então faz um comentário aqui embaixo, comenta pra gente quem você quer que a gente traga, que cientista você quer que a gente traga para entrevistar aqui da próxima vez. E segue a hashtag AstronoBR, porque é importante a gente continuar divulgando a astronomia no Brasil. Também, se você quiser ajudar mais o nosso canal, você pode ainda se tornar um membro ou comprar um dos nossos belíssimos quadros ou uma eco bag na lojinha da Vestiverso. Nossos quadros estão acabando, eu nem sei se quando eu lançar esse vídeo vai ter quadro. Tomara que tenha. Não, tomara que tenha vendido tudo. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.